No verão de 1998, São Paulo vivia um dos momentos mais sombrios de sua história. Entre os meses de março e agosto, 7 mulheres foram assassinadas no Parque Estadual da Cantareira e em outras áreas verdes da cidade. Os corpos foram encontrados com marcas de violência extrema. Nenhuma testemunha. Nenhuma câmera. Nenhuma pista óbvia. A polícia tinha um perfil que apontava para um homem que conhecia esses parques. Alguém que sabia como não ser visto. Alguém que escolhia suas vítimas com cuidado. E que, por meses, cometeu crimes brutais em plena cidade de São Paulo sem ser identificado. Ele ficaria conhecido como o maníaco do parque. Seu nome era Francisco de Assis Pereira. E sua história é uma das mais perturbadoras da história criminal brasileira, não apenas pelo que fez, mas por como era. Um homem sem aparência de monstro, com família, com trabalho, com vizinhos que nunca desconfiaram de nada. Essa é a história do maníaco do parque. Capítulo 1. Os crimes. O primeiro crime atribuído a Francisco de Assis Pereira ocorreu em março de 1998. A vítima era uma jovem de 19 anos que havia ido ao parque para se exercitar. O corpo foi encontrado dias depois, escondido na vegetação. O modus operandi que se repetiria ao longo dos meses seguintes ficou claro desde o início. Pereira abordava as vítimas nos parques, geralmente sozinhas, e se apresentava como corredor ou praticante de atividades físicas. Ele era articulado, aparentava ser simpático, e usava essa primeira impressão para ganhar a confiança das mulheres antes de atacar. Os crimes seguiram ao longo de meses. Março. Abril. Junho. Julho. Agosto. 7 vítimas confirmadas. A faixa etária variava. Os bairros eram diferentes, mas sempre envolviam áreas de mata ou parques dentro da capital. A brutalidade dos crimes criou pânico nas regiões próximas às áreas verdes de São Paulo. Mulheres pararam de correr sozinhas nos parques. Grupos de corrida passaram a ser a regra. A imprensa cobria cada novo crime com atenção crescente, e a pressão sobre a polícia para encontrar o responsável aumentava a cada semana. Capítulo 2. A investigação. A investigação dos crimes ficou sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Os investigadores trabalhavam com pouca evidência física. Os parques não tinham câmeras. As testemunhas eram escassas. O que os investigadores tinham eram os padrões. A escolha de locais com vegetação densa. A preferência por mulheres sozinhas. O horário dos crimes. Esses elementos apontavam para alguém que conhecia bem as áreas de mata da cidade. Em agosto de 1998, uma sobrevivente mudou o rumo da investigação. Uma mulher conseguiu escapar de um ataque no Parque Estadual da Cantareira e reportou à polícia uma descrição detalhada do agressor. A descrição correspondia ao perfil que os investigadores estavam montando. Com base no depoimento da sobrevivente e em outros indícios coletados ao longo de meses, a polícia começou a fechar o cerco. Um suspeito foi identificado, Francisco de Assis Pereira, 33 anos, natural de São Paulo, caixeiro de supermercado. Capítulo 3. A prisão e a revelação. Francisco de Assis Pereira foi preso em agosto de 1998. A prisão aconteceu sem resistência. Pereira estava em casa quando a polícia chegou. O que os investigadores encontraram ao detalhar a vida de Pereira foi perturbador em sua normalidade. Ele era casado. Tinha filhos. Trabalhava em um supermercado e não havia registros de comportamento problemático no emprego. Vizinhos o descreviam como educado, reservado, sem histórico de brigas ou problemas. A ausência de sinais externos é uma das razões pelas quais o caso do maníaco do parque se tornou estudado em criminologia. Pereira não correspondia ao estereótipo popular do criminoso violento. Era precisamente essa capacidade de parecer inofensivo que lhe permitia se aproximar das vítimas. Nas suas confissões à polícia, Pereira descreveu com detalhes os crimes que havia cometido.
A frieza com que falava sobre suas vítimas chocou os investigadores. Não havia arrependimento visível. Não havia emoção. Havia apenas a descrição factual de atos que ele havia praticado com uma precisão calculada. Capítulo 4. O perfil psicológico. Francisco de Assis Pereira foi submetido a extensas avaliações psiquiátricas durante a fase de instrução do processo criminal. Os peritos encontraram um perfil de personalidade que combinava características de psicopatia com traços de sadismo sexual. A ausência de empatia era marcante. Pereira demonstrava a capacidade de compreender intelectualmente o sofrimento das vítimas, mas sem nenhuma resposta emocional correspondente. Os laudos destacaram também a capacidade de dissimulação. Pereira havia mantido uma vida exterior completamente funcional por anos, sem que pessoas próximas detectassem qualquer sinal de perigo. Essa capacidade de compartimentalizar, de manter uma fachada de normalidade enquanto praticava crimes extremos, era consistente com o perfil de serial killers documentado na literatura criminológica internacional. A questão da imputabilidade foi debatida longamente. A conclusão dos peritos foi de que Pereira era imputável. Ele compreendia a ilegalidade dos seus atos e tinha a capacidade de controlar seu comportamento. A escolha de praticar os crimes em locais com baixa probabilidade de testemunhas demonstrava um nível de planejamento que excluía a perda de controle impulsivo. Capítulo 5. O julgamento. O julgamento de Francisco de Assis Pereira aconteceu em setembro de 2000. Foi um dos julgamentos mais acompanhados pela imprensa brasileira na virada do milênio. O Tribunal do Júri de São Paulo deliberou por horas. A defesa tentou questionar alguns dos pontos da acusação, mas as evidências acumuladas ao longo de 2 anos de investigação eram robustas. Pereira foi condenado a 208 anos de prisão. Na prática, o sistema penitenciário brasileiro limita o cumprimento de pena a 40 anos. Mas a extensão da sentença refletia a gravidade dos crimes. A reação da imprensa e do público foi de alívio misturado com a persistência de questões sem resposta. Como ele havia operado por tanto tempo sem ser detectado? Como uma pessoa com essa capacidade de violência havia mantido uma vida exterior tão normal? Capítulo 6. O sistema penitenciário e o debate sobre reincidência. Nos anos seguintes à condenação, Francisco de Assis Pereira permaneceu no sistema penitenciário paulista. Como a maioria dos condenados por crimes graves, passou por avaliações periódicas. O caso gerou debate acadêmico e jurídico sobre a eficácia do sistema penal brasileiro para crimes de natureza serial. O limite de 40 anos de cumprimento efetivo de pena, estabelecido pelo Código Penal, criava uma situação em que indivíduos condenados a sentenças vastamente superiores poderiam eventualmente ser colocados em liberdade condicional. Especialistas em segurança pública e criminologia passaram a usar o caso de Pereira como exemplo nas discussões sobre avaliação de risco em processos de progressão de regime para condenados por crimes violentos graves. Capítulo 7. O impacto social em São Paulo. O impacto do caso maníaco do parque sobre os hábitos da população de São Paulo foi duradouro. Os parques passaram por processos de reavaliação de segurança. Câmeras foram instaladas. Patrulhamento aumentou. A cultura de corrida individual em parques de mata foi substituída, em muitos casos, por práticas em grupo. O caso também teve impacto sobre as práticas investigativas da Polícia de São Paulo. A dificuldade em identificar o suspeito com base nas evidências disponíveis no início das investigações expôs limitações nos sistemas de coleta e análise forense que foram subsequentemente abordadas. O Brasil de 1998 ainda não tinha um banco de dados de DNA para fins criminais. Não havia câmeras nos parques públicos. Os meios de comunicação entre delegacias e entre cidades eram limitados. O caso acelerou discussões sobre modernização dos instrumentos disponíveis para investigação criminal. Conclusão. O que torna o caso do maníaco do parque tão perturbador, décadas depois, não é apenas a brutalidade dos crimes. É o que ele nos diz sobre nossa capacidade de identificar o perigo.
Francisco de Assis Pereira não era invisível. Ele existia na mesma cidade, trabalhava, tinha família, interagia com outras pessoas todos os dias. E ninguém viu. Porque o que ele apresentava ao mundo não correspondia ao que existia dentro dele. Essa é a lição mais sombria do caso, que a capacidade de fazer o mal não precisa vir acompanhada de sinais externos. Que a normalidade pode ser uma máscara perfeita. E que a segurança de uma cidade não depende apenas de leis e policiais, mas de sistemas de detecção que consigam identificar o perigo antes que lhe cause dano irreparável. 7 mulheres perderam suas vidas no verão de 98. Suas histórias importam. Seus nomes importam. E a história do homem que as matou importa porque nos obriga a fazer perguntas desconfortáveis sobre o que somos capazes de deixar passar despercebido.